Bom dia, amores da minha vida! Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham descansado bem durante esse feriado que se passou. Espero que vocês tenham desabusado, desenfastiado desta cara desse professor chato que vos fala, já que na semana passada, quando nós retornamos, ou melhor, quando vocês retornamos, e eu também, né? Vocês não tiveram aula minha. Beleza? Então hoje nós estamos retomando tudo após uma semana de fôlego que vocês tiveram da minha pessoa e da minha carinha abusada. Certo? E hoje nós vamos começar com uma novidade significativa. Nós vamos trabalhar o 11º capítulo. Amém, aleluia, glória a Deus, é para glorificar de pé. Vamos dar início ao capítulo 11. E esse capítulo é um capítulo repleto de detalhes. Inúmeros detalhes, e eu preciso da máxima atenção de vocês. Beleza, meus amores? Na aula de hoje nós vamos nos debruçar sobre o segundo reinado, um período de grande durabilidade, marcado por mudanças, certo? Mas marcado também pelas chamadas permanências históricas. Beleza? O Brasil, ele vai arrastar-se por anos como um gigante patriarcal e escravista. Mais à frente eu vou explicar o que essa afirmação quer dizer. Então, começa o segundo reinado. E na aula de hoje nós vamos estudar o início desse período histórico que vai durar 49 anos. O segundo reinado, o reinado de Pedro II. Beleza, meus amores? Após a abdicação de Dom Pedro I, pai de Pedro II, beleza, o Brasil entra num período conturbado chamado período regencial, que foi o que nós vimos vendo há uns 15, 20 dias atrás. Esse era um período marcado por quê? Isso mesmo, muito bem. Marcado por revoltas, certo? E essas revoltas ameaçavam o quê? Digam, isso mesmo, parabéns. Marcado pelas revoltas que ameaçavam a unidade territorial. O território brasileiro estava ameaçado, porque essas revoltas elas eram de caráter o quê? Separatista. E elas queriam se separar. E isso ameaçava a unidade territorial. Os senadores, deputados e a elite política chegam a um acordo de que somente o imperador consegue pôr fim a tudo isso e acalmar todos os ânimos. E se inicia o movimento do chamado golpe da maioridade, que nós também já vimos na aula passada. O golpe da maioridade é dado, Pedro II vai ser coroado imperador aos quase 15 anos, aos 15 anos incompletos, como se costuma dizer na história. Então, aos 15 anos incompletos, o imperador Pedro II assume o trono e começa a comandar o Brasil. E aí sim se inicia o chamado Segundo Reinado, um dos períodos mais longos da história brasileira, certo? E um dos períodos marcados por inúmeros detalhes que vocês vão ter que se debruçar sobre eles. Ou melhor, nós vamos se debruçar. Eu vou facilitar a vida de vocês. Beleza? Esse período ele é marcado por permanências históricas. Por quê? No Segundo Reinado, o Brasil ele pouco vai mudar no que se refere às questões sociais se comparados a outros períodos da história. Até mesmo os períodos iniciais, o próprio período colonial, certo? O Brasil vai continuar sendo algo muito semelhante a como foi há 100, 200, 300 anos atrás, certo? Então o Brasil vai ser marcado por essas permanências históricas. Ele pouco mudaria. O Brasil continuaria a ser um gigante patriarcal onde os homens comandavam, certo? Um gigante agroexportador que exportava produtos agrícolas, agora o café. Escravista que utilizava da mão de obra escrava, com a maior parte da população analfabeta e comandada por uma elite agrária. Ou seja, essa descrição que eu fiz agora do Brasil no Segundo Reinado é a mesma do Brasil durante o período colonial. O Brasil, um gigante patriarcal, onde o homem vai comandar durante o período colonial, que vai exportar produtos agrícolas, no caso o açúcar, oriundo da cana, certo? Plantado com mão de obra escrava, certo? Onde a maior parte da população é analfabeta e vai ser comandada, no caso do período colonial, por uma elite agrária, que no caso seriam os senhores de engenho.
Ou seja, o Brasil, ele pouco vai mudar. Beleza? Não vamos ter grandes mudanças significativas. O Brasil agora vai passar por... Não. Não se muda muitas coisas da sociedade, não. O Brasil continua a ser praticamente a mesma nação. Com os mesmos problemas, com os mesmos grupos privilegiados, que ainda hoje a gente poderíamos dizer que ainda carregamos semelhanças e analogias com esses grupos que são privilegiados, beleza? Essas elites, nós ainda temos uma elite agrária que controla parte do Brasil. Nós temos na Câmara dos Deputados e Senadores a chamada bancada ruralista, certo? O Brasil ainda é praticamente agroexportador, nós exportamos produtos de gênero agrícola, soja, certo? Laranja, frutas e inúmeros outros. São as chamadas nossas commodities. Então, assim, o Brasil ele passa por esse problema de... Ele muda pouco. E nesse contexto aí, ele praticamente nada muda. A gente tem uma alteração do produto. Desculpem. Desculpem o titio. Ele tem uma alteração do produto. Ele produziu durante o período colonial cana, agora ele vai produzir café. Então, nós temos mudanças praticamente nulas. O livro de vocês diz que... Opa, calma. Que nesse contexto o Brasil é uma nação em ritmo de mudanças. Eu tomei a liberdade de pôr aspas nesse ritmo de mudanças. Porque as mudanças a qual o módulo de vocês se refere são mudanças no que se refere ao aumento da população, certo? Mudanças em inovações tecnológicas e científicas. O caráter social de uma população pobre sendo explorada e de uma população rica, cada vez mais rica, vai continuar do mesmo jeito. Indígenas vão ser desprezados, negros vão ser desprezados, certo? A mulher vai continuar sem poder falar praticamente, a sociedade vai ser patriarcal, analfabeta e com a elite agrária comandando, beleza? Então, essa questão de um país em ritmo de mudanças são as mudanças de caráter tecnológico, científico e em aumento populacional. Algo bem mais prático. Mas as questões sociais, elas não se alteram. Praticamente são inalteradas, beleza? No que se refere à política, é necessário a gente destacar essa alternância política. Durante o Segundo Reinado, dois partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador, eles vão dominar a cena política. Ambos vão representar os interesses da elite. Vão ter poucas diferenças entre um para o outro, certo? Mas eles vão disputar entre si. O Partido Liberal e o Partido Conservador serão os dois partidos da época. Sustenta aí, beleza? No que se refere às eleições, elas eram extremamente restritas. Ou seja, somente homens maiores de 25 anos ou maiores de 21 anos para as pessoas que fossem clérigos, ou seja, religiosos, casados, militares ou bacharéis em algum curso, como no caso o bacharel em curso de Direito. E deveria ter uma renda mínima. Ou seja, nem todo mundo poderia votar. Nem todo mundo poderia votar. Certo? Os analfabetos até 1881 poderiam votar. Mas instituíram uma lei chamada Lei Saraiva, que retirava o direito do voto aos analfabetos, porque a maioria dos analfabetos eles eram pobres, certo? Não votariam de qualquer jeito, porque não atingiriam a renda. Essa lei vai praticamente aumentar a renda mínima, ou melhor, praticamente dobrar a renda mínima para se poder votar. Então as eleições era algo muito restrita da elite. As pessoas mais pobres, elas não participavam desse processo eleitoral. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Hoje o povo pobre participa. Mas vocês já viram gente pobre chegar no topo da política? Não. Porque a política ainda é algo restrito nas mãos da elite. Beleza? Então é importante sempre a gente fazer esse comparativo. Isso aqui cai em prova, amores da minha vidinha. Cai em prova, viu? Isso aqui, ó. Amor para sempre. Beleza? Parlamentarismos... Opa, quase. Que é isso? Parlamentarismo às avessas. Certo? O que era isso? O Brasil, ele tinha um parlamento. Num sistema parlamentar, o rei ou o imperador, ele não governa. Quem governa é um primeiro-ministro. Um exemplo, nós temos a Inglaterra.
na Inglaterra, a rainha ela é uma figura decorativa. Ela não governa, beleza? Quem governa é o primeiro-ministro inglês, beleza? Isso acontece em todos os países que têm um regime parlamentarista. No Brasil, nós tínhamos um parlamentarismo, só que o nosso parlamentarismo ele era o chamado parlamentarismo às avessas. O que era isso? O que era esse parlamentarismo às avessas? Seria às avessas, porque no caso o nosso primeiro-ministro, né, o chefe do gabinete de ministros, como se chamava, ele não mandava. Quem mandava era quem? Isso mesmo, pasmei, o imperador. O imperador era quem mandava. Ele mandava porque ele tinha o chamado poder moderador. E esse poder moderador permitia que ele interferisse na política. Se tivesse um partido que estivesse tendo mais destaque que o outro, ele interferia para fazer com que a balança tecnicamente se ajustasse. Se tivesse uma decisão do parlamento que não agradasse, ele simplesmente dissolvia o parlamento e convocava outras eleições. Então, no parlamentarismo às avessas, o imperador controlava os dois partidos políticos. O imperador, ele comandava a cena política. Por isso que se chama às avessas, porque era o oposto. Porque quem comandava era o imperador e não o primeiro-ministro. Beleza? Isso é questão de prova. Vai cair em prova também essa imagem, para que vocês expliquem o que ela quer dizer. Nós vemos aqui o imperador no centro e ele segura os dois bonequinhos, que um representa o Partido Liberal e o outro representa o Partido Conservador. E mostra com que o imperador estivesse fazendo o quê? Equilibrando um ou outro, controlando o jogo da política. E o imperador faz isso durante todo o segundo reinado, beleza? Em termos econômicos, como eu disse, o Brasil continuaria a ser uma nação agroexportadora, certo? Vamos continuar a exportar produtos agrícolas. Só que no caso aí, o produto que mais vai se destacar será o café. O café será o produto que mais vai ter rentabilidade lá fora. Ele vai ter um comércio absurdo nos países da Europa e nos Estados Unidos. Ele vai ser muito caro e isso vai fazer com que se lucrasse muito aqui no Brasil. Lucrasse quem? A elite, beleza? Nós tínhamos o café como produto principal, mas também tínhamos outros produtos, como o açúcar, porque o açúcar não deixa de ser produzido, ele entra em declínio, mas não acaba. Nós temos o tabaco, que é para fazer fumo, o algodão e a borracha. Sim, a borracha vem do látex, beleza? Que é extraído da planta chamada seringueira. Beleza? Então nós temos outros gêneros agrícolas. Nós dependíamos, e isso é importante de se destacar, nós dependíamos significativamente de produtos ingleses. O Brasil tinha uma relação praticamente de dependência dos ingleses no que se refere à produção de determinados produtos. Produtos manufaturados e maquinofaturados, ou melhor, maquinofaturados. Por quê? Nós não tínhamos uma indústria. Nossa única intenção era somente de vender produtos de gêneros agrícolas. Então a nossa economia ela era agroexportadora, certo? O que era isso? Exportava gêneros agrícolas, no caso o café. A economia brasileira, principalmente o café, ela girava em torno da escravidão. A escravidão ainda era extremamente adotada para poder levar adiante as fazendas de café. E isso vai gerar problemas mais na frente. Problemas com os ingleses, que Titio vai chegar lá daqui a pouco. Certo? Outro ponto importante de se destacar é a questão indígena. Gente, os indígenas, eles não vão deixar de existir, certo? A não ser que se matem todos. Mas que é importante que se preserve, vale se alertar. Mas os indígenas sempre existiram na história brasileira. Reforço. É importante garantir a preservação da cultura indígena, dos costumes indígenas e a demarcação das terras indígenas, certo? Quando eu disse a vocês que os indígenas sempre vão existir, é porque presume-se, de minha parte, que vai existir, de todos os governos, uma responsabilidade no trato para com a população indígena, respeitando as suas particularidades culturais, certo? E sua autonomia, beleza? Isso sim, por isso que eu destaco que vai sempre existir. Mas desde que existam políticas públicas que garantam isso, beleza? Mas voltando, os indígenas,
eles existiram na história do Brasil, né, durante todo o período da história brasileira, eles existiram e existem. Beleza? Durante o segundo reinado, o Brasil tem uma prática, continua com essa prática, né, melhor dizendo, mas aperfeiçoa, de completo desrespeito para com a população indígena. O governo brasileiro ele tenta integrar à força os indígenas a essa sociedade imperial. Certo? O governo tenta fazer com que os indígenas abandonem a língua, as vestimentas, certo? O modo de vida. E ele quer, todo custo, integrar os indígenas a essa sociedade imperial, certo? É uma tentativa que não vai dar certo, né? Hoje nós vemos que essa política efetivamente não deu certo, que é uma política notadamente marcada pelo desrespeito para com os povos que têm cultura e culturas, melhor dizendo, diferentes. Beleza? Então, essa foi a política que o governo brasileiro adotou para lidar com as populações indígenas. Uma integração forçada à sociedade brasileira, à sociedade imperial, sem respeitar as particularidades e os costumes dos povos indígenas. Se mostra uma política completamente falha, certo? No que se refere ao respeito para com as mais diversas culturas que existem no Brasil. Beleza? Outro ponto extremamente importante, eu disse a vocês que nós hoje teremos diversos pontos importantes, certo? É o fim do tráfico negreiro. Lembra que na aula passada eu disse a vocês que o Brasil surge, nas aulas passadas, melhor dizendo, ele surge como nação após a Constituição de 1824 e começa a apresentar problemas internos e externos. Eu destaquei 3 problemas externos. Um dos problemas externos era a pressão inglesa pelo fim do tráfico negreiro. Os ingleses, nesse momento, no século XIX, os ingleses eram contra a escravidão. Eles pressionavam muito para que o Brasil acabasse de vez com a escravidão. Só que as autoridades brasileiras, os fazendeiros, a própria camada política se negava a acabar. E os ingleses pressionavam e pediam que acabasse pelo menos o tráfico, acabasse pelo menos a vinda de escravizados da África para o Brasil. Porque acabando isso, os ingleses sabiam que uma hora ou outra os escravizados existentes no Brasil chegariam ao fim. Então os ingleses pressionam muito pelo fim do tráfico negreiro, pressionam a todo custo. E como o Brasil dependia muito dos ingleses, seja para vender café, seja para a compra de produtos manufaturados, o Brasil acaba, uma hora ou outra, cedendo, certo? O Brasil acaba cedendo. Os ingleses diziam que isso era, que a prática da escravidão, ela era um atraso com relação ao mundo tecnicamente civilizado, por assim dizer. Isso principalmente tende a ganhar mais força após a Revolução Francesa, com os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, certo? E os ingleses eles vão pressionar muito, retomando o que eu já vinha dizendo, vão pressionar muito e o Brasil, certo, vai acabar cedendo. E em 1831, o Brasil assina a chamada Lei de 1831, certo? Que proibia a entrada de africanos escravizados no Brasil. Essa lei é aquela lei que se chama popular para inglês ver. Essa lei ela vai existir, mas não vai ser cumprida. Durante 19 anos, o governo brasileiro vai tapar os olhos assim, dizendo: oi, não estou vendo nada, certo? O governo brasileiro vai tapar os olhos, e mesmo com essa lei que proibia a vinda de escravizados para o Brasil, vai se ter uma entrada muito grande de escravizados, muito maior do que em períodos anteriores. Ou seja, a lei de 1831, ela existe, mas ela não é cumprida, ou seja, o tráfico não vai cessar. E os ingleses, já que eles agiram por questões econômicas, porque a intenção dos ingleses era o quê? Isso mesmo, garantir que, acabando a escravidão, ou os ex-escravizados, ou quem os substituísse, recebesse salário e pudesse consumir. Certo? Os ingleses, nesse caso, tendo prejuízos econômicos, eles resolvem agir e decretam o ato chamado Bill Aberdeen. O que era isso? Era um decreto que dava autorização para a marinha inglesa bombardear e afundar navios que estivessem traficando escravizados da África para o Brasil. Certo? Gente, tecnicamente essa lei dizia que
os ingleses iriam fiscalizar o Oceano Atlântico. Gente, o Oceano Atlântico é enorme, 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 enorme. É maior do que o meu amor por vocês. Mentira, o meu amor por vocês é insuperável. Brincadeira, essa parte, eu amo sim, viu? Brincadeiras à parte, eu quero dizer que o Oceano Atlântico é gigantesco. E os ingleses não iriam fiscalizar o oceano todo. Sabe o que é que os ingleses faziam? Eles ficavam aqui na costa. Quando chegava um navio próximo do porto, ou até mesmo no porto, os navios ingleses invadiam o território brasileiro, os mares territoriais, e bombardeavam os navios. Já teve casos de navios ingleses fecharem o Porto Rio de Janeiro, bombardearem o Porto Rio de Janeiro. Isso vai gerar mais à frente a chamada questão Christie, que eu vou falar para vocês, certo? Então, os ingleses, eles vão perseguir, bombardear e afundar navios negreiros que estivessem ou no Atlântico ou chegando aqui nos portos brasileiros com escravizados. Beleza? A pressão é tanta, os ingleses pressionam tanto com esse Bill Aberdeen, certo? E de outras formas, ameaçando retalhar o Brasil, caso o Brasil não cumprisse com o que prometeu, que o governo brasileiro ele acaba criando a lei chamada Lei Eusébio de Queiroz. Gente, os ingleses diziam, eu quero que vocês cumpram o que vocês assinaram com a gente, que foi a lei de 1831. Os deputados brasileiros não tinham o que fazer, mas eles não queriam dar o braço a torcer aos ingleses. Eles diziam, os ingleses querem que a gente cumpra a lei de 1831, mas para nós não darmos o gostinho a eles, nós não vamos cumprir. Nós vamos criar uma outra lei, chamada Lei Eusébio de Queiroz, e essa lei vai ter escrita que se cumpra a lei de 1831. Gente, isso é uma palhaçada, mas foi assim. A Lei Eusébio de Queiroz, ela simplesmente mandava cumprir a lei de 1831. E ela foi criada porque o governo brasileiro, as elites políticas brasileiras, não queriam dar um gostinho aos ingleses e dizer que iriam cumprir a lei que eles queriam. Mas, de um jeito ou de outro, acabou sendo cumprida, beleza? A Lei Eusébio de Queiroz, efetivamente, vai proibir o tráfico negreiro, certo, de africanos escravizados da África para o Brasil. Mas ele vai manter a compra e venda de escravizados pelas províncias, o chamado tráfico interprovincial, ou seja, nas fronteiras internas do Brasil, o tráfico vai continuar a existir, mas não se poderia trazer escravizados de fora. Beleza, meus amores? Então, a Lei Eusébio de Queiroz, ela vai impedir essa entrada de africanos escravizados. E ela vai gerar impactos no Brasil, certo? Um desses impactos vai ser o estímulo à vinda de imigrantes. Como os senhores não estavam conseguindo mais trazer escravizados e o preço dos escravizados no Brasil aumentaram muito, eles começaram a estimular a vinda de imigrantes da Europa para o Brasil, para trabalhar em substituição à mão de obra escravizada. Existia outro ponto, é que a vinda de imigrantes iriam ajudar a branquear a população brasileira, porque os imigrantes eles eram europeus, certo? Então o que é que acontece? A vinda deles iriam ajudar para substituir os escravizados, como também para branquear a população. Gente, esses carinhas sofreram tanto, sofreram tanto, que teve uma época que eles deixaram de vir. Por quê? Os senhores eram acostumados a uma realidade tão brutal de lidar com os escravizados que muitas vezes queriam bater, espancar, privar de alimentação, colocar jornadas de trabalho absurdas para os imigrantes, porque eles estavam acostumados com os escravizados. Então, essa realidade de vida era terrível. Muitos já vinham de lá devendo a passagem, na esperança de chegar e ter uma terra para eles. E aí vocês vão ver outro detalhe, a surpresa da elite brasileira. E quando chegam aqui, eles já chegam devendo a passagem e vão trabalhar em lavouras extremamente distantes. Trabalhando em lavouras extremamente distantes, eles vão receber um salário minúsculo para comprar muito nas vendas que existiam nas fazendas que eram dos próprios donos. Chegava um tempo que a dívida deles virava uma bola de neve que eles não podiam nem sair, eram praticamente escravizados, certo? Outro impacto da Lei Eusébio de Queiroz foi a Lei de Terras. Os senhores estavam, nesse momento no Brasil, vale se alertar, as terras, elas não eram vendidas, elas poderiam ser ocupadas. Se tivesse uma propriedade de terra que ninguém tivesse ocupado e eu quisesse ocupar, ela era minha, certo? Ela podia vir a ser minha,
beleza? Só que, nesse contexto, os senhores estavam com medo de que os escravizados, ou os ex-escravizados, fossem livres, né, ganhassem a liberdade, tivessem acesso e pudessem ter terras também. E eles também tinham medo que os imigrantes que viessem para cá também pudessem ter terras. Então, quando tudo isso estava ocorrendo, no mesmo ano que acontece ali, Eusébio de Queiroz, a elite brasileira diz: preto com terra, isso aqui no Brasil não. Eles vão ocupar o máximo de terras que eles conseguirem, ocupar o máximo de terras que eles conseguirem e depois vão passar uma lei, a chamada Lei de Terras, que vai dizer que a partir daquele momento as terras no Brasil só podem ser compradas ou vendidas, não mais ocupadas. Gente, isso gera um impacto hoje em dia muito grande, a chamada concentração fundiária. Por quê? No Brasil ainda hoje existe muita gente sem terra e uma quantidade bem pequenininha de pessoas com muita terra. Muita terra, por assim dizer. Certo? Isso gera a chamada concentração fundiária. Ou seja, um grupo muito pequeno de pessoas que geralmente comandam a política, né, para não ser diferente, elas continuam a ter muita terra, a ter muito direito e muito privilégio. Meus amores, tem fazendas no norte do Brasil, no Maranhão, por assim dizer, que nem tem pessoas que controlam, né? Que elas chegam a ser do tamanho de Campina. Campina, meus amores, da cidade de vocês. Vocês têm ideia? Fazendas e propriedades onde os senhores só conseguem cortar por aviões. Pois é. Amores, olha, são 26 minutos. Titio vai ficando por aqui. Está esperando vocês na sala de aula virtual. E a gente vai fazer um bate-papo bem legal sobre esse momento que nós tivemos hoje. Beleza? Tchau, tchau. Um cheiro no coração de vocês e um beijinho na alma de cada um que tio ama. Completa o coração aqui comigo. Chega. Tchau. Bugou aqui, eu pensei que tivesse parado, não parou. Gente, me ajuda, gente.